A vida de Alice sempre foi tranquila, mas cheia de desafios. Aos 72 anos, ela já havia enfrentado a perda de entes queridos, a solidão e as dificuldades de saúde que acompanham a idade. Porém, o que ela nunca esperou foi que seu maior desafio viria de um ladrão, e que o herói da história seria seu fiel cachorro, Fred. Fred era um Doberman de 12 anos, com uma postura imponente, mas com um coração doce e protetor. Durante anos, ele fora o único companheiro de Alice, sempre ao seu lado, demonstrando uma lealdade inabalável. Mas, naquela noite, Fred provaria ser muito mais do que um animal de estimação. Ele seria a última linha de defesa para sua dona. Era uma noite de inverno e Alice estava em casa, sozinha, quando ouviu barulhos estranhos vindo de fora. O vento uivava pelas frestas das janelas, mas algo naquele som parecia diferente. Antes que ela pudesse se mover, Fred, que estava deitado na sala, se ergueu imediatamente, com seus ouvidos atentos e seu corpo tensamente alerta. Ele se aproximou de Alice, e seu olhar fixo e focado indicava que algo estava errado. Num instante, a porta da frente foi arrombada, e 2 homens mascarados invadiram a casa. Alice sentiu o pânico tomar conta de si, mas antes que pudesse reagir, Fred se lançou na direção dos ladrões. Ele não hesitou, e seus instintos de proteção foram mais rápidos que qualquer pensamento. Com uma força impressionante para sua idade, Fred mordeu o braço do homem mais próximo, impedindo-o de avançar sobre Alice. Se você também acredita que os animais podem ser heróis e transformar vidas, compartilhe este vídeo com quem você ama e inspire mais pessoas a valorizarem o vínculo que temos com nossos amigos de 4 patas. Os ladrões ficaram assustados com a reação do cachorro, mas não desistiram facilmente. Em uma tentativa desesperada, um dos homens tentou dar um golpe em Fred com uma barra de ferro, mas o Doberman se esquivou habilidosamente e atacou novamente, agora mordendo a perna de um dos intrusos. O outro ladrão, vendo a força e determinação do animal, tentou fugir, mas não conseguiu evitar Fred, que estava implacável. Nesse momento, Alice gritou por socorro, mas foi Fred quem não permitiu que o pior acontecesse. O cachorro, mesmo ferido, estava decidido a proteger sua dona a qualquer custo. Quando o segundo ladrão tentou se aproximar, Fred fez um último esforço, derrubando-o no chão e ficando sobre ele, evitando que ele escapasse até que a polícia chegasse. Com os ladrões imobilizados e sob controle de Fred, os policiais finalmente chegaram à cena. Eles ficaram atonitos ao ver o Doberman, que estava claramente ferido, mas ainda firme e protetor, em pé sobre os criminosos. Os agentes rapidamente prenderam os homens, mas foi Fred quem recebeu as maiores palavras de gratidão e respeito. "Esse cão é um verdadeiro herói", disse um dos policiais, enquanto os outros tentavam atender aos ferimentos de Fred. Entre os socorristas, havia também um veterinário que estava sendo chamado para socorrer Fred. Ele estava preocupado com o sangramento do animal, que parecia ter sido atingido na lateral. Alice, sem conseguir controlar as lágrimas, olhou para Fred e implorou: "Por favor, não deixe que ele morra. Ele me salvou, ele é tudo o que eu tenho." E, naquele momento, Alice sentiu que algo mais importante estava acontecendo. Não era só sobre o heroísmo de Fred, mas sobre o quanto ela finalmente reconhecia o amor e a proteção que ele lhe oferecia. Fred, com todos os seus ferimentos, ainda estava ali, ao lado de Alice, fiel e imbatível. O veterinário chegou rapidamente e, após examinar Fred, confirmou que a ferida não era tão grave quanto parecia, mas o cachorro precisaria de cuidados imediatos. Alice, com as mãos tremendo de ansiedade, agradeceu ao veterinário enquanto ele cuidadosamente preparava o Doberman para ser transportado até a clínica. Ela sabia que Fred havia enfrentado um grande risco, mas seu amor por ele a mantinha firme, sem se deixar abalar. Com a ambulância veterinária a caminho, Alice se sentou ao lado de Fred, acariciando-o suavemente enquanto ele tentava relaxar, mas ainda se mantinha alerta, como se soubesse da gravidade da situação. "Você não pode me deixar, Fred. Eu preciso de você", murmurou Alice, as palavras sendo quase sussurradas devido à emoção que tomava conta de seu coração. Ela sabia que aquele momento significava mais do que uma simples recuperação, era a vida de seu amigo que estava em jogo. Enquanto Alice estava com Fred, os policiais estavam ocupados em recolher evidências da casa. Fotografaram as marcas de arrombamento na porta e os objetos espalhados pela sala, produtos do roubo frustrado. Mas o que realmente capturou a atenção dos jornalistas que estavam no local era a história de coragem de Fred. Um dos policiais,
que também registrava o incidente para a investigação, comentou: "Esse cachorro não é apenas um animal de estimação. Ele merece ser lembrado. Ele foi um herói." As imagens de Fred, ainda com uma postura orgulhosa e digna, mesmo com a ferida, começaram a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. As pessoas começaram a aplaudir a bravura do Doberman, que havia impedido os criminosos de fazerem mais mal à sua dona. Fred, o cachorro-herói que salva sua dona e captura 2 ladrões perigosos, era a legenda que acompanhava as fotos que invadiram as timelines. Enquanto isso, Alice, em sua casa, ainda acariciava a cabeça de Fred, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Você é mais do que um cão, Fred. Você é meu guardião. Eu não sei o que faria sem você", disse Alice, com a voz embargada. Fred, com o corpo exausto, levantou um pouco a cabeça e olhou para ela, mexendo a cauda, como se entendesse cada palavra. O vínculo entre eles, forjado ao longo dos anos, agora parecia ainda mais profundo. Era mais do que uma relação entre dona e animal, era uma amizade indestrutível. Após alguns minutos de silêncio, o veterinário chegou para dar mais informações sobre Fred. Ele havia sido estabilizado e estava em melhores condições do que o esperado, mas o animal precisava de repouso e mais cuidados. "Este cão é impressionante", disse o veterinário, admirado pela resistência do animal. "Ele está mais forte do que muitos cães jovens." Alice suspirou de alívio. Embora ainda se sentisse angustiada, sabia que Fred estava em boas mãos e, com o tempo, se recuperaria. Agradeceu ao veterinário e seguiu com ele até a ambulância, mas antes de partir, se agachou ao lado de Fred e lhe deu um último carinho. "Te prometo que vou cuidar de você, como você cuida de mim", disse ela suavemente, com a esperança de que o pior já tivesse passado. Enquanto isso, a filha de Alice, Julia, estava em sua casa, assistindo às notícias na televisão. Quando ela ouviu o nome de sua mãe sendo mencionado na tela, seu coração disparou. Ela estava jantando sozinha, quando a reportagem começou a narrar os detalhes do que havia acontecido. Uma mulher de 72 anos foi salva por seu cachorro, um ex-integrante da unidade canina, durante uma tentativa de assalto, dizia o repórter. Julia, que não tinha falado com a mãe há meses, deixou cair o garfo. As palavras ecoavam em sua mente enquanto imagens de Fred sendo atendido na ambulância apareciam na tela. Ela se lembrou de sua infância, quando sua mãe sempre cuidou dela, mas, ao longo dos anos, ela se afastou. Sentiu-se culpada e angustiada por ter se distanciado de Alice, sem motivo real. Agora, ao ver sua mãe em perigo, ela não podia mais ignorar a situação. Sem pensar 2 vezes, Julia pegou o telefone e ligou para Alice. Quando a voz da mãe apareceu na linha, ela não sabia o que dizer. "Oi, mãe", ela disse, a voz tremendo. "Vi as notícias. Você está bem?" A surpresa de Alice foi clara, mas ela tentou manter a calma. "Sim, estou bem, querida. Fred está um pouco ferido, mas ele é forte", respondeu Alice, tentando esconder a emoção em sua voz. Julia, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Mãe, eu preciso te ver. Precisamos conversar." Horas depois, Julia finalmente chegou à casa de Alice. Ao entrar, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a cena diante dela. Alice estava sentada no sofá, com Fred descansando ao seu lado, coberto por uma manta. O Doberman estava imerso em um sono profundo, seu corpo claramente cansado pela luta e pelo sofrimento, mas ainda mantendo sua dignidade inabalável. Julia se aproximou com hesitação, mas logo se ajoelhou ao lado de Alice, abraçando sua mãe com força. "Eu sinto muito, mãe", disse Julia, com a voz embargada. "Sinto muito por ter me afastado, por ter te deixado sozinha." Alice, com lágrimas nos olhos, abraçou Julia de volta e, com uma voz suave, respondeu: "Eu também cometi erros, minha filha. Mas estou tão feliz que você está aqui agora. Fred nos trouxe de volta, não é?" Julia olhou para Fred, que parecia observar a cena com um olhar sereno, movendo a cauda lentamente, como se compreendesse a profundidade do momento. Fred não era apenas um protetor, mas também o elo que unia uma família quebrada. Ele havia salvado a vida de Alice, mas agora ele estava ajudando a curar as feridas emocionais entre mãe e filha. Julia olhou para ele com gratidão e, com um sorriso suave, disse: "Ele é mais do que um cachorro, não é?" Alice assentiu,
sorrindo enquanto acariciava a cabeça de Fred. Sim, ele é um herói, mas também é meu amigo, minha família. Nesse momento, uma ideia surgiu na mente de Júlia. Ela estava sentindo uma necessidade urgente de dar algo de volta, algo que pudesse aliviar o peso da culpa que sentia. Mãe, Fred é incrível, mas ele não deveria estar sozinho. Que tal adotarmos outro cachorro para ser seu companheiro? Algo me diz que ele merece não só a nossa gratidão, mas também um amigo. Alice ficou pensativa por um momento e, finalmente, sorriu, tocando o ombro de Júlia. Eu adorei a ideia. E você sabe, Fred ensinou a todos nós que sempre há espaço para mais amor em nossas vidas. Naquele momento, as duas mulheres começaram a planejar a visita a um abrigo local. A ideia de adotar um novo cachorro trouxe uma sensação de renovação para ambas. Era mais um passo no caminho da reconciliação e da reconstrução de sua relação. E com Fred como exemplo, elas sabiam que sempre haveria espaço para mais compaixão, mais amizade e mais esperança. No dia seguinte, Alice e Júlia seguiram para o abrigo, com Fred, claro, acompanhando-as. Ao entrarem no local, um misto de emoção e nervosismo tomou conta de Alice. O som dos latidos era constante, mas era a visão dos animais que mais tocava seu coração. Ela sabia que o abrigo estava cheio de cães que precisavam de um lar, de amor, e ela queria dar a esses animais uma chance de ter uma vida melhor. O funcionário do abrigo as guiou pelos corredores, mostrando diversos cães que estavam esperando por uma família. Mas, de repente, um cão chamou a atenção de Fred. Era um pastor alemão, com uma pelagem espessa e uma postura firme. Seu olhar, embora sério, transmitia uma serenidade incomum, como se já tivesse vivido muito e aprendido algumas lições ao longo do caminho. Esse é o Max, disse o funcionário, com um sorriso. Ele foi resgatado das ruas, mas já está se adaptando bem. Ele parece ser um bom companheiro. Fred, sempre atento, se aproximou de Max com curiosidade. Eles se olharam por um momento, e logo começaram a brincar juntos, como se já fossem velhos amigos. Alice e Júlia observaram, com os corações aquecidos pela cena. Acho que encontramos o companheiro perfeito para Fred, disse Alice, sorrindo. Max vai fazer a diferença na nossa vida. A chegada de Max à casa de Alice trouxe uma nova dinâmica para o lar. Fred, com sua postura protetora e disciplinada, imediatamente assumiu o papel de mentor, mostrando a Max como se comportar na casa e ensinando-lhe as regras. Ambos os cães se tornaram inseparáveis, criando uma amizade que só aumentava a cada dia. Para Alice e Júlia, ver os dois cães juntos era um lembrete constante de que sempre há espaço para mais amor em nossas vidas. Os dias se passaram rapidamente, e a vida de Alice começou a mudar de maneiras que ela nunca imaginara. Ela e Júlia, juntas, não só estavam reconstruindo a casa, mas também estavam reconstruindo a relação que antes parecia ter sido quebrada de maneira irreparável. A presença de Max trouxe uma nova energia para o lar, e Fred, com sua postura protetora e sábia, guiava um novo companheiro em todos os passos. Alice e Júlia, enquanto trabalhavam nas reformas da casa, começaram a passar mais tempo juntas, conversando sobre o passado, os erros cometidos e as lições que haviam aprendido. Durante uma dessas tardes, Júlia se aproximou com uma xícara de chá em mãos e sentou-se ao lado de Alice, que estava regando suas plantas no jardim. Mãe, você já pensou em como chegamos até aqui? Em como tudo mudou desde que Fred entrou em nossas vidas? Alice sorriu, olhando para os dois cães brincando no jardim. Eu nunca imaginei que a vida me daria uma segunda chance dessa maneira. Fred não só salvou minha vida, mas também trouxe você de volta para mim, Júlia. Ele me ensinou que, assim como ele, todos nós merecemos uma nova chance. E, graças a ele, encontramos algo muito maior do que simplesmente a cura de uma ferida. Encontramos a nossa família novamente. Júlia, com um sorriso sincero, concordou. Eu nunca imaginei que estaríamos aqui, todos juntos. Fred realmente mudou tudo para nós. E, de certa forma, ele é o nosso herói, não é? Alice olhou para os cães, que estavam agora deitados juntos, exaustos de tanto brincar, e sentiu uma onda de gratidão. Sim, ele é um herói. Mas, mais do que isso, ele é o símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. Que, mesmo depois de tanta dor e separação, sempre há um caminho de volta.
Foi então que a ideia de honrar Fred de uma forma mais significativa surgiu na mente de Alice. Ela sabia que o heroísmo de Fred merecia ser reconhecido, não apenas dentro de sua casa, mas também pela comunidade que agora conhecia sua história. E foi assim que nasceu a ideia de organizar um evento no parque local para celebrar o herói que, com sua coragem e determinação, havia salvado não apenas uma vida, mas também restaurado a esperança. A notícia do evento logo se espalhou pela cidade, e muitas pessoas começaram a se interessar pela história de Fred. A pequena cidade, que nunca havia testemunhado algo tão extraordinário, estava agora unida em torno de um único tema: o cachorro-herói. Alice e Julia começaram a planejar cada detalhe do evento, com a ajuda de amigos e vizinhos, para garantir que a celebração fosse algo memorável. Chegado o dia do evento, o parque estava repleto de pessoas. Havia uma sensação de expectativa no ar, como se todos estivessem aguardando para ver a história que, de certa forma, havia tocado a vida de muitos. Alice, com Fred ao seu lado, subiu ao palco improvisado, onde seria homenageada. Quando tomou o microfone, ela olhou para a multidão com um sorriso suave, mas cheio de emoção. Eu não sei como começar a agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Esta é uma celebração não apenas de Fred, mas de todos nós. De como a vida pode nos surpreender, de como a amizade e o amor podem mudar tudo. Fred não é apenas um herói para mim, ele é o símbolo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz. Ele me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para amar novamente e para encontrar um caminho de volta. A multidão ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Alice, enquanto Fred, com sua postura digna, permanecia ao lado dela, olhando para todos com seus olhos expressivos. Então, Alice fez uma pausa e disse: "Eu sou eternamente grata a ele, e hoje, estamos todos aqui para reconhecer o valor que ele trouxe para nossas vidas. Que possamos aprender com ele a ter coragem, a ser leais e a nunca desistir, independentemente das dificuldades." O público aplaudiu, e aplaudiu com força, não só pela coragem de Fred, mas pela força de uma mulher que encontrou, de volta, o amor e a esperança através de um cão. A homenagem de Fred se tornou mais do que uma simples celebração. Era um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, sempre há uma oportunidade para recomeçar. O evento em homenagem a Fred foi um grande sucesso, e a vida de Alice e Julia seguiu sua jornada de cura e transformação. O vínculo entre mãe e filha, antes frágil e distante, agora se fortalecia a cada dia. A presença de Fred e Max, os dois cães inseparáveis, trouxe uma energia renovada para o lar. Não apenas por sua lealdade, mas por tudo que representavam: uma segunda chance, um recomeço, uma nova vida. Com o passar do tempo, a relação entre Alice e Julia se tornou mais próxima. Elas começaram a passar mais tempo juntas, não só cuidando da casa, mas também planejando o futuro. Alice sempre sentia a presença reconfortante de Fred ao seu lado, seu olhar atento e constante vigilância sendo um lembrete de como a vida poderia ser cheia de surpresas. Julia, por sua parte, começou a visitar Alice com mais frequência. Ela sabia que não podia apagar os anos de distância, mas estava decidida a fazer a diferença daqui para frente. Ela começou a se envolver ativamente no cuidado dos cães, ajudando a treinar Max e acompanhando Fred nas caminhadas diárias. À medida que o tempo passava, Julia entendia que a reconciliação não era um ato instantâneo, mas um processo que exigia paciência, amor e, acima de tudo, o desejo de reconstruir. Em uma tarde de outono, quando o sol começava a se pôr e o céu tingia-se de laranja, Alice sentou-se com Julia no banco do jardim, observando Fred e Max brincando. "Sabe, filha, a vida me ensinou muitas lições depois que Fred chegou aqui. Ele me mostrou que, mesmo depois de todos os erros que cometemos, sempre podemos encontrar o caminho de volta. Podemos sempre nos reerguer." Julia, com os olhos marejados, assentiu. "Eu me sinto tão grata por ter a chance de estar aqui agora, com você, com Fred. Eu sinto que estou finalmente aprendendo a dar valor ao que realmente importa." Alice sorriu e acariciou a cabeça de Fred, que estava deitado ao seu lado. "Eu também estou feliz, filha. Nunca imaginei que encontraríamos um novo começo, mas aqui estamos, mais fortes e mais unidos." Enquanto isso, os cães continuavam a brincar, sem pressa de parar, como se soubessem que o mundo ao seu redor havia se transformado. Eles eram mais do que animais de estimação. Eram companheiros, protetores, amigos que ajudaram a unir uma família e a restaurar corações partidos. Fred,
com sua força e coragem, se tornará o símbolo de uma nova era para Alice e Julia. E, à medida que o ano passava, a casa de Alice se tornava cada vez mais cheia de alegria e risos. Os encontros familiares se tornaram regulares, e as tardes de domingo eram passadas em companhia de Fred e Max, que haviam se tornado inseparáveis. Mesmo a cidade inteira parecia tocada pela história de Fred. Muitas pessoas, que antes passavam pela casa de Alice sem notá-la, agora cumprimentavam com sorrisos e palavras de agradecimento. Era como se todos quisessem ter um pouco da coragem e do amor que aqueles cães representavam em suas próprias vidas. A mensagem de Fred, mais do que de heroísmo, era de esperança, que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a lealdade podem prevalecer e transformar tudo ao seu redor. Um dia, após uma longa caminhada no parque com os cães, Alice parou em frente ao lago e olhou para o horizonte. Você sabia, Fred, disse ela, que a vida tem um jeito de nos ensinar o que realmente importa. Hoje, mais do que nunca, eu entendo que não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. Só precisamos uns dos outros, e claro, de um pouco de coragem para enfrentar o que vier. Fred, ao seu lado, parecia entender cada palavra. Ele olhou para ela com os olhos atentos e, como sempre, abanou a cauda, em sinal de confiança e lealdade. Max, que estava correndo ao redor deles, também se aproximou e se deitou perto de Alice. O dia estava chegando ao fim, mas a sensação de paz e gratidão que ela sentia era indescritível. Era como se tudo tivesse chegado ao seu lugar. A dor, a separação, o arrependimento, tudo havia sido superado. Agora, o que restava era uma vida nova, mais rica, mais cheia de amor, e com a certeza de que, com coragem e determinação, qualquer obstáculo poderia ser vencido. A história de Fred não era apenas sobre um cachorro-herói, mas sobre o poder do perdão, da reconciliação e, acima de tudo, da segunda chance. Você também acredita que é possível recomeçar? Compartilhe essa mensagem de esperança e amor com quem você ama. Nunca é tarde para transformar sua vida.